Então nós agradecemos muito a presença do professor Ideu, desejamos a ele uma boa palestra para vocês aqui, e muito obrigado, professor, sinceramente, o senhor ter passado por aqui hoje e nos dado essa oportunidade de ouvir. Boa tarde a todos e a todas, muito obrigado, Clélia, e agradecer a Silvia, todo o pessoal aqui que o convite vir aqui, a Ana, minha colega de diretoria da SPPC, que está aqui presente com estudantes, e todos os professores aqui, o pessoal da física que eu conheço mais, né? Aqui eu tive aqui, a última vez foi no SNEF, né? Que a Silvia organizou, o Eduardo ali, foi um trabalho bem legal aqui, e portanto é muita alegria estar aqui com vocês, e é a minha obrigação fazer isso, né? Porque a gente está vivendo, eu acho que um momento muito difícil. Eu vou tentar retratar para vocês alguma das, inclusive a maneira da gente também prestar conta, porque eu acho que as pessoas que representam a comunidade científica têm de também prestar conta daquilo que estão fazendo, até para ouvir de vocês se a gente está funcionando bem, se não está funcionando bem, o que a gente tem que fazer, quais as estratégias que a gente tem de adotar diante da situação, e também ao mesmo tempo trazer para vocês uma palavra de vamos trabalhar junto, né? Porque a gente está vivendo um momento muito difícil, mas difícil não significa, a gente tem sentido um certo desânimo em vários setores da comunidade, inclusive científica, acadêmica, né? Inclusive os jovens meio assim, numa situação complicada, meio, a gente está meio desnorteado, num certo sentido, né? O Brasil está vivendo momentos muito difíceis. Eu acho que por isso é muito importante todos nós aqui estarmos unidos para a gente poder fazer uma atuação coletiva. Essa situação passa, né? Eu falo aqui em nome da SPPC, uma entidade que tem 70 anos, né? Foi criada lá em 48, vamos comemorar os 70 anos no ano que vem, e que passou por muitos períodos, né? Foi criada quando o governo de São Paulo quis fechar o Instituto Butantan, imagina, o Instituto Biológico, né? Iam fechar as instituições de pesquisa em São Paulo. A SPPC foi criada como uma resistência àquilo, e daí para cá tem as reuniões anuais que possivelmente alguns de vocês já participaram, e a próxima vai ser em Alagoas. Eu já convido vocês, em julho do ano que vem estaremos lá, e essas reuniões anuais foram sempre um palco de discussão da ciência brasileira. Como a SPPC é uma sociedade interdisciplinar, nós temos 139 entidades científicas associadas de física, de química, de matemática, de educação, de comunicação, quer dizer, várias sociedades, antropologia, todas as áreas da FESB, né, da biologia, estão ligadas à SPPC, que de certa maneira é um certo guarda-chuva. E tem a Academia Brasileira de Ciência, que tem uma finalidade um pouco diversa, mas que a gente trabalha todo o tempo de maneira muito integrada. Então, portanto, a gente, de certa maneira, representa a comunidade científica brasileira junto a órgãos importantes do país, como FINEP, CNPq, Ministério, Conselhos Nacionais de Ciência e Tecnologia, e a gente faz também esse movimento de tentar mobilizar a comunidade científica e defender os interesses comuns de todos nós. Mas a luta certamente nesse momento não é fácil, portanto, essa conversa com vocês também é muito importante para a gente ter retorno e ver o que a gente está fazendo, o que a gente pode fazer, o que a gente pode aprimorar. Então, o que eu vou tentar fazer para vocês, certamente, não vou entrar em muitos detalhes, mas mostrar um certo quadro geral, inclusive das discussões que nós tivemos recentemente, né? Como o Cléber disse, eu estava em Brasília esses 2 dias e tivemos reunião com o relator da Comissão do Orçamento do ano que vem, tentando aumentar, e eu vou mostrar mais ou menos os recursos, com o senador também responsável pela área de Ciência e Tecnologia, com o ministro da Ciência e Tecnologia. Ontem tivemos uma reunião com o Conselho dos Secretários Estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação dos estados, porque também os estados também estão sendo profundamente afetados, né? Porque quando você corta o dinheiro federal, isso vai se espalhando pelos estados. Então, nossa preocupação também, em Minas Gerais também, aqui vocês têm a FAPEMIG, que é uma fundação de amparo à pesquisa, que está tendo recursos, está mantendo razoavelmente os recursos. Eu sou do Rio de Janeiro, lá é zero. A FAPERJ é zero. No ano, o valor de recursos é exatamente esse, zero. Não tem nem certeza, é zero. Então, isso é uma situação dramática, né, para fundações de amparo à pesquisa. Então, o que eu vou tentar mostrar para vocês é alguns desses aspectos gerais e, ao final, discutir algumas ações que a gente está tentando fazer e o que a gente pode fazer em comum. Porque eu acho que é fundamental que a gente tenha, em momentos de dificuldade, a gente tem que ter mais gente lutando em conjunto. Porque se ficar apenas pouca gente, aí a chance da gente mudar um quadro adverso fica muito pequena. Então, eu acho que cada um de nós, cada estudante, cada professor, cada gestor, cada técnico, cada funcionário, pode ajudar nessa coisa comum. E a gente, trabalhando em comum, certamente a gente pode
E vamos fazer isso, né? Como eu dizia, a SBPC passou por um período de ditadura militar, que vários de nós vivemos aqui, né? De 20 anos, a SBPC foi um canal importante, não só da ciência, da educação, mas da democracia no Brasil. Foi um palco fundamental de luta pela democratização do país e continua também com essa visão mais ampla da importância da gente ter um país, né, que tenha qualidade de vida para as pessoas, e aí educação e ciência e tecnologia é um elemento fundamental para isso. Bem, então eu vou mencionar... Está passando? Eu apertei e não passou. Você pode passar? Mais fácil. Bem, eu vou mencionar alguma coisa de avanço, alguma questão de... falar da importância e relevância da ciência e tecnologia para vocês aqui é chover no molhado. Mas eu vou só dizer alguns argumentos que a gente tem tentado usar com os parlamentares, até para vocês nos ajudarem, porque às vezes a nossa capacidade de convencimento está reduzida. A gente usa uns argumentos que parecem que são racionais, mas às vezes outros argumentos se sobrepõem a esse e a gente acaba não conseguindo. Falar de alguns desafios e algumas ações que a gente tem tentado fazer, a SBPC e as sociedades científicas em conjunto, e os reitores também. A gente tem uma ligação muito grande com a ANDIF, né? Associação Nacional dos Reitores das Instituições Federais. Inclusive, anteontem teve uma sessão chamada Comissão Geral no Congresso Nacional, teve a participação de 50 parlamentares, e que estávamos lá, nossas entidades, e os reitores, e a pauta era discutir recursos para as universidades públicas e para os institutos federais, para o ano que vem, que também estão profundamente afetados. Tá? Então, esse é mais ou menos o quadro. Pode passar, por favor? Bem, aqui eu sou físico, então eu gosto de... o pessoal aqui da física já deve ter visto até essa imagem aí, que eu gosto de usá-la. Porque às vezes a gente fala para os cientistas que é importante você ter participação política no sentido mais amplo do termo. E às vezes as pessoas acham que não, que a gente tem que ficar no nosso castelo, não sei o quê. Mas a ciência é cada vez mais uma atividade coletiva na sociedade, cada vez mais importante. Então não adianta. É claro que cada um de nós tem as suas individualidades, não é que todo mundo tem que ficar participando das coisas todo o tempo, mas coletivamente nós temos de ter uma ação, porque a ciência é uma coisa cada vez mais impactante para as pessoas. E aí eu tomo um exemplo de um físico, um cientista que é acima de qualquer questionamento em termos da capacidade científica e que é teórico, e que diz lá que a comunidade de pesquisadores é um órgão essencial da humanidade, mas que a ciência tem a obrigação também, essa importante obrigação de compartilhar os conhecimentos e de mudar, de influenciar a sociedade. Então, vocês vejam aquela foto, eu acho muito simbólica, que é o Einstein dando aula para alunos negros nos Estados Unidos. Ele foi um grande lutador contra o racismo, que pouca gente sabe, porque não foi muito divulgado na época. Ele se recusou a dar conferências em Harvard, em várias universidades americanas, e o único lugar que ele deu conferência nos últimos anos de vida dele foi dar aula para os negros, na Lincoln University, que era a única universidade americana que naquele momento recebia negros. Vocês vejam, uma coisa simbólica, obviamente, da importância de um cientista com a dimensão do Einstein. Pode passar, por favor? Bem, aqui eu vou só repetir um pouquinho, mas principalmente o pessoal que está mais tempo aqui na comunidade científica sabe disso, que já vivenciou períodos anteriores e períodos mais recentes da ciência brasileira, que teve um crescimento substantivo nos últimos 20 anos. Isso saía na revista Science, em 2010. A revista Science dizendo do crescimento da ciência brasileira, que estava num ritmo acelerado em relação a outros países, mas que tinha problemas ainda. Tinha problemas sobre a educação, que continua gravíssimo, da educação pública no Brasil, em particular da educação científica, e também do pouco impacto que às vezes a ciência que a gente produz tem no sistema produtivo. Nós temos uma coisa histórica de pouco uso de inovação tecnológica. Muito da ciência produzida no Brasil não tem um reflexo direto, digamos assim, na economia, e é uma coisa que a gente sabe que tem um potencial muito grande de fazer. Já tem, certamente, impacto, que eu vou até mostrar, mas poderia ser muito mais. E também na melhoria das políticas públicas. A Universidade Brasileira hoje está espalhada pelo Brasil inteiro. Esses últimos 20 anos fez que a gente tenha um número muito grande. Tem 370 campi universitários de universidades federais espalhados pelo país. Tem 600 de institutos federais, quer dizer, nós temos 1000 campi de instituições públicas espalhados já pelo território nacional. Isso tem um potencial muito grande. Claro, com muitas, às vezes, deficiências, etc., mas eu acho que é um potencial grande que a gente tem de aproveitar melhor. Pode passar, por favor. Vocês vejam que isso significou que a produção científica brasileira cresceu em relação ao mundo, está atingindo 2,5% da proporção mundial de artigos científicos, que é um indicador
falho como todos os indicadores, mas dá uma ideia que a produção científica brasileira cresceu substantivamente nesses anos e que atinge um certo valor significativo. Se a gente pegar algumas áreas, por exemplo, de agricultura, ou algumas áreas na área biomédica e algumas áreas de física e química, o Brasil já tem uma proporção, inclusive, mais elevada do que isso em relação à produção internacional. Então a gente tem algumas áreas do Brasil que tem um impacto significativo, inclusive, na escala internacional. Mas o número também de doutores e mestres cresceu muito. Esses dados aqui da CAPES, agora recentemente, o Brasil formou 20 mil doutores no ano passado. É claro que ainda tem algumas distorções, muitos desses a parte de ciências, chamadas ciências ligadas à engenharia, ciências naturais, ainda o número é relativamente pequeno em relação a outras áreas. Mas essa é uma questão histórica brasileira que certamente tem que ser melhorada nos próximos anos. Mas o sistema de pós-graduação brasileiro já cresceu muito nos últimos anos. Essa última avaliação da CAPES mostrou que a gente... Pode passar, por favor? Que isso aqui era a pós-graduação em 98, a gente tinha vários estados que não tinham pós-graduação nenhuma. Pode passar. Vocês vejam que hoje todos os estados brasileiros têm curso de pós-graduação, inclusive na Amazônia, embora a gente tenha ainda uma concentração muito grande dos cursos nível 6 e 7 no Sudeste e no Sul. Mas já tem, no Nordeste, por exemplo, já tem vários cursos de pós-graduação. Aqui, o Uberlândia, vocês têm aqui, de engenharia, que é o nível 7, tem curso nível 6 aqui, ou seja, vocês são uma universidade recente em termos de pós-graduação, mas vocês já têm, acho que da hora de 50 cursos de pós-graduação aqui, o que é um avanço significativo. Claro que nem todos começam com a qualidade alta, porque nenhum curso do mundo começou com a qualidade alta, inclusive a Universidade de Cambridge. Se você vê Cambridge na época do Newton, a universidade era considerada uma porcaria. Mas hoje ela está entre as 2, 3 do mundo, melhores, porque precisa de tempo, precisa de trabalho, precisa de gente, precisa de uma coisa que exige continuidade, e às vezes essa percepção não tem nos dirigentes do Brasil. Você não cria uma universidade, uma pós-graduação em 10 anos e atinge qualidade internacional. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, você tem que ter um processo. Por isso precisa ter recurso com continuidade. Bem, esse quadro aí mostra que a pós-graduação brasileira é uma coisa bem sucedida. Você pode ter a avaliação da CAPES pode melhorar aqui e acolá, a questão dos periódicos tem que ser melhorada, a gente tem que pensar mais, valorizar inclusive os periódicos nacionais, tem várias coisas que a gente pode melhorar. Mas a pós-graduação brasileira é um programa de êxito muito grande, porque é responsável por mais de 80% da pesquisa no Brasil, que hoje é 60% da pesquisa da América Latina, o que não era há anos atrás. Então essa construção da CAPES é um exemplo claro disso, mas que fica ameaçado quando a gente vê que para o ano que vem o orçamento da CAPES está reduzido em 20% de um ano para outro. É um número muito grande. A gente viu recentemente, não sei se vocês acompanharam, saiu na Science, na Nature, além das matérias sobre o desmonte da ciência brasileira, no Japão, que é um país que aposta muito na ciência e tecnologia. Os pesquisadores japoneses fazendo uma grande manifestação, um grande movimento contrário aos cortes de ciência no Japão. Aí eu fui lá ler, opa, estão junto com os japoneses. Só que eles estão brigando por quê? Porque cortou 5% em 5 anos. Nós estamos cortando 50% em um ano, como foi agora, esse ano. Quer dizer, essa é a escala. Então vocês veem que eles estão fazendo toda uma movimentação por causa dos 5% em 5 anos. Talvez a gente pudesse ter uma bandeira aqui, vamos fazer como o Japão. Não, mas acho que não vai colar, porque o pessoal não tem essa visão. Pode passar, por favor? Bem, isso fez com que o Brasil ficasse lá, hoje é 13º em produção científica internacional, abaixo da proporção da economia brasileira, mas subiu muito nos últimos 20 anos. O Brasil estava lá embaixo. Agora, também, como eu disse, um indicador limitado, mas quase com certeza vai cair nos próximos anos, por causa desse quadro que a gente está vivendo agora. Se você desmobiliza a pós-graduação, você diminui o número de bolsas. Se laboratórios começam a parar, se laboratórios novos e grupos novos não são criados, você vai diminuir. Isso é uma lei lógica, porque os outros países, como eu vou mostrar para vocês, estão apostando em mais recursos. Em momento de crise, ele aposta em mais recursos, como está fazendo a China diminuir o crescimento. E vocês viram o congresso lá do Partido Comunista Chinês, não estou defendendo aquela estrutura para cá necessariamente, mas eu estou dizendo, os caras chegaram lá e disseram, ciência, tecnologia e inovação é fundamental. Então estamos diminuindo o crescimento, mais recursos para ciência e tecnologia. Aqui a gente está fazendo, estamos em crise, menos recursos.
cada vez menos. Então é um contrassenso em qualquer aspecto que você veja, a menos que você acredite numa conspiração antinacional, que tem pessoas que acreditam. Bem, mas a gente está vivendo um momento que sugere, o meu colega Luiz Davidovich, presidente da academia, já disse 2 vezes, inclusive lá no Congresso Nacional, que anteontem, ele dizia o seguinte: o quadro da ciência brasileira parece que o país, é como se o país estivesse em guerra, com um adversário que tomou você e cortou. Quer dizer, a gente está numa situação parecida com um momento de guerra, dá o corte drástico que a gente está vivendo numa área que é essencial. Então esse é mais ou menos o quadro. Pode passar, por favor? Bem, aí eu mencionava aqui eu só vou mencionar alguns desafios, evidentemente, que são permanentes. Esse de você melhorar a educação científica no Brasil é uma questão que nós todos, universidade, sociedade científica, temos de nos preocupar, que a formação básica no Brasil, nas escolas, é muito eficiente, né? Qualquer indicador que a gente use no global, né? Então a gente tem que melhorar muito a educação em ciência, tem que melhorar a nossa comunicação pública da ciência das universidades. E cadê a Silvia? Todo o projeto aí de divulgação científica que vocês fazem aqui, é fundamental que a gente amplie isso, porque isso no mundo inteiro tem museu de ciência. Quem vai em Londres vai no Science Museum, quem vai em Nova York tem N museus que são visitados por milhões de pessoas, e aquilo faz parte da construção de uma cultura científica. Não é preciso a gente ter esses aparatos, um planetário, né, numa cidade brasileira. Imagina a quantidade de jovens que ele não pode mobilizar para a ciência, para se interessar por estudar o universo, né? O Brasil tem, pra vocês terem ideia, tem da ordem de 40 planetários. A Índia tem 300. E dos 40 brasileiros, 1/3 está no estado de São Paulo, né? E o norte tem 1. Já o norte do Brasil, que é metade do território. Então você imagina um cara que mora no Acre, quer visitar um planetário e tem de ir para Belém. Faça uma conta da viagem, né? Então a gente tem uma deficiência grande de equipamentos para melhorar a educação científica nas escolas, mas essa é a questão permanente. Pode passar, por favor? Isso mostra, por exemplo, quando a gente pega o indicador do PISA, esse aqui está um pouco defasado, mas o último é mais ou menos o mesmo. O Brasil está lá embaixo em relação aos países da OCDE. Mas quando você pega a nota dos estudantes dos centros tecnológicos e dos institutos federais, escolas federais, é acima da média europeia. Por quê? Porque tem professor com tempo integral, porque tem laboratório, porque o aluno está... claro que tem uma seleção ali, mas a diferença maior é você ter um sistema de ensino que funcione, tem laboratórios, tem professores qualificados, tem uma formação adequada. Então, nós, como qualquer país do mundo, temos a mesma capacidade. Então, isso mostra que a gente sabe o caminho de fazer as coisas. A gente não aplica porque as políticas públicas não estão nessa direção. Pode passar, por favor. Aí, um outro desafio importante na ciência brasileira é que, ao contrário dos outros países do mundo, a iniciativa privada aqui investe muito pouco, relativamente. Você veja que investe menos, está ali embaixo, isso aqui em 2013, hoje o dado deve ter caído um pouco. Deve estar em torno de 1,1 do PIB para pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Ali estava em 1,2, mas 0,7%, 0,7% daquilo ali, referia-se a recurso público, e a iniciativa privada, e hoje está menos ainda, caiu ainda o valor do investimento da iniciativa privada. Evidentemente a gente está vivendo um momento de crise, e é mais ou menos esperado isso, mas o fato histórico é que a iniciativa privada no Brasil investe muito pouco, arrisca muito pouco em pesquisa e desenvolvimento. Isso faz com que o Brasil, um país muito de exploração, né? A gente sempre explorou as riquezas do pau-brasil, do café, do ouro, e continuamos fazendo as fronteiras de exploração, o cerrado, a floresta amazônica, que vai tudo embora, e a gente vai transformando esse produto para vender para fora, com baixo valor agregado. Enquanto isso, a gente vai destruindo um potencial imenso do país. A gente hoje, eu mencionava numa reunião recente lá na CAPES, quando a gente vê aqueles quadros da pós-graduação brasileira, a gente vê que a Universidade Brasileira e os nossos institutos e nossas agências têm que ter uma política também mais integrada. Existe, ao que me parece, eu posso estar enganado, mas eu acho que existe um único curso de doutorado em botânica na Amazônia. Vocês imaginam? Quer dizer, um potencial gigantesco, a maior diversidade do mundo de planta. Você tem, quer dizer, um potencial, cerca de, talvez eles avaliam que cerca de 5% apenas do potencial ali foi analisado cientificamente, ainda de maneira preliminar.
Então o país tinha de ter um projeto mobilizador em torno disso, para pegar, aqui tem os biomas, o Cerrado, etc., que tem um potencial que vocês conhecem, obviamente, um imenso potencial, que há 50 anos atrás todo mundo achava que o Cerrado não servia para nada. O que fez a modificação disso? Foi muito de ciência. Muito da ciência, a mesma coisa que há 50, 60 anos atrás se achava que o Brasil não tinha petróleo. E o que foi a puxar o petróleo no fundo do mar? Foram os geólogos, os engenheiros, os pesquisadores brasileiros que acreditaram nisso e fizeram isso. A Universidade Brasileira, a Petrobras, e hoje a metade do recurso do petróleo retirado do Brasil é do pré-sal, que há 15 anos atrás ninguém ouvia falar. E a gente achava que era ficção científica, o pré-sal. E hoje são da ordem de 60 bilhões de reais ano que o país economiza só com isso aí. Vocês vejam que eu estou falando aqui de 60 bilhões. Eu vou falar um pouco mais à frente. Os números que a ciência brasileira já proporcionou para o país é da ordem de bilhões e bilhões de reais ano. No entanto, a gente tem que choramingar por 2 bilhões o orçamento de ciência e tecnologia do Ministério. É isso que a gente está fazendo. A gente estava ontem lá no Congresso Nacional, anteontem, nós lá com o Luiz da Vitor Vida da Academia e eu e outros colegas representativos lá dos reitores, a gente conversando com deputados que a gente sente que não tem sensibilidade, no entanto estão decidindo para onde é que vai o dinheiro que toda a nação produziu. A gente fala de ciência e tecnologia, parece que a gente está falando da coisa de outro mundo. Então, a gente é recebido gentilmente, as pessoas dizem que ciência e tecnologia é importante, a gente fala, o argumento fala, não, eu sei, mas na hora da decisão, a coisa continua com um corte drástico. Então esse é o momento que a gente está vivendo. Pode passar, por favor? Vocês vejam que isso se reflete na inovação. Esse é o índice global de inovação, o país está lá embaixo. Que é um indicador, você não tem ambiente de negócio, você tem uma burocracia muito... Todos vocês conhecem a burocracia que nos atrapalha significativamente. Nós estamos numa briga aí agora tremenda. Pode passar, por favor, do marco legal? Pode passar? A gente teve que colocar, essa coisa é fantástica. Eu falei para um colega da Inglaterra, ele não acreditava, que a gente teve que colocar na Constituição brasileira. Você imagina, vai mexer na Constituição da Inglaterra, do Reino Unido. Você tem que botar na Constituição que é importante apoiar a ciência e tecnologia. Beleza, isso até é mais tranquilo. Mas passa, por favor. A gente teve que botar na Constituição brasileira, está escrito lá, que a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação. O que significa isso? Que quando você ganha um recurso do CNPq, se eventualmente o recurso que você ganha, você vai pagar, comprar um serviço, você vai comprar um computador, ou vai pagar uma pessoa, vai dar uma bolsa, não sei o quê. Você pode remanejar isso. Isso qualquer país do mundo, isso é default. O grant que você recebe em país do exterior, para pesquisa, você recebe o dinheiro, você tem de prestar conta do produto que você gerou. Que aqui em geral não é tão avaliado assim. Mas não é importante a rubrica. Aqui no Brasil tem essa inflexibilidade tremenda que atrapalha enormemente a pesquisa. Então nós estamos numa briga aí, isso aqui se conseguiu colocar em 2015 na Constituição Brasileira. Mas na hora que vai ter a interpretação do planejamento, para fazer a regra disso aqui funcionar, para que o recurso do CNPq que a gente ganhe um dinheirinho lá do projeto de pesquisa, para a gente poder ter liberdade de 2 anos depois mudar um pouquinho o dinheirinho para cá, tirar 5 mil para cá, 10 mil para cá, não pode. Você tem que botar isso na Constituição. Aí está na Constituição e o Ministério do Planejamento faz uma regra que viola. Ele diz que queria que a gente pedisse licença a cada projeto. Você tem que fazer um documento pedindo licença para fazer isso. Ele falou, mas que troço de louco. Então, esse é um desafio que eu estou apontando aqui, que esse é permanente. Esse aqui está sobrevivendo de governo para governo e está aumentando. Isso aqui não é nem a questão de corte de recurso, é você ter um impedimento de uso flexível e inteligente do recurso para ser... Todo mundo que fez esse projeto aqui sabe do que eu estou falando. Pode passar, por favor. Bem, aí é o quadro mais ou menos dos recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia para custeio e capital. Aqui a gente não está colocando um orçamento geral. O orçamento geral tem também o pessoal, que é mais do que isso. Esse é o recurso atual, por exemplo, do Ministério para 2018, previsto no orçamento, é de 12 bilhões. Aqui a gente está falando da parte de custeio e capital, a parte de investimento, tá? Tirando
a parte de pagamento do pessoal fixo das universidades, instituições de pesquisa. Vocês vejam como é que caiu, né? Aquela linha vermelha ali é o que foi o limite empenhado, né? Aquilo que você pode executar. Vocês vejam que a gente chegou a 9 bilhões, agora caiu em 2017 para 3, um terço. Olha aquela linha. Né? E o problema gravíssimo que nós temos é que nós, não sei se esse deles aqui está funcionando. Apertei errado. Não importa. Mas vocês vejam que o problema é se aquela linha ali embaixo, se aquele valor ali embaixo, continuar permanente por 20 anos, como a emenda constitucional 95 diz. Vocês imaginam se a gente faz isso? Significa que todo esse avanço da ciência brasileira está comprometido. Então, isso é uma coisa seríssima. Então, uma das coisas que a SBPC já está batalhando, e aprovamos por unanimidade da nossa Assembleia Geral última lá em Belo Horizonte, foi luta pela revogação dessa emenda constitucional 95. E essa vai ser uma das bandeiras do ano que vem, que vai ter eleições. Então, a gente vai querer saber que quais candidatos ao parlamento, quais candidatos aos governos, qual a posição deles em relação a isso. Porque permanecer essa emenda constitucional como está, ela vai comprometer o futuro do país em termos de ciência e tecnologia, não tenho dúvida. Daqui a 10 anos, uma reunião como essa aqui, eu não sei se vai acontecer. Entendeu? E não estou fazendo nenhum drama, não. Esse é o quadro que a gente faz uma projeção razoável do que pode acontecer, a menos que haja uma reversão muito grande, as coisas mudem muito, mas as expectativas são muito graves em relação a esses números ali. Agora, aquela barrinha vermelha que a gente colocou ali, ó, tanto em 2017, que o orçamento foi reduzido drasticamente, ele era 5 bilhões, mas foi contingenciado em 44%. Agora hoje houve uma recuperação da ordem de 800 milhões, 850 milhões. Ontem o ministro anunciou lá na reunião da gente que mais 350 milhões para o Ministério foram descontingenciados. Mas foram contingenciados 2 bilhões e tanto, a gente conseguiu recuperar uma parcela em torno de 1 bilhão, fazendo pressão. Né? Porque aquilo ali também é porque teve lá a pressão, porque se você não fala, não ganha. Né? Ali também, o primeiro orçamento que o governo mandou esse ano para o Congresso era de 2,7 bilhões. A pressão que foi feita agora, nos últimos tempos, fizemos audiência pública, muita pressão no governo, no Congresso, aumentou para 4,6 o orçamento do ano que vem. Mas vocês vejam que continua metade do que era 7 anos atrás. Né? Então, a gente está brigando certamente para aumentar esses valores aí. Pode passar, por favor? Aqui para vocês terem a comparação internacional. Isso saiu agora na Nature, em setembro, o valor do investimento de alguns países. E eu botei o do Brasil ali. Vocês vejam que Reino Unido, China, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Coreia. Coreia subiu significativamente, está atingindo 4,5% do PIB. E ali tem os valores absolutos. Aqui tem os valores absolutos em PIB. Isso aqui é milhões de dólares. Então isso aqui é 20 bilhões de dólares que o Brasil investe no global, envolvendo recurso público, privado, em todos os ministérios, etc., para ciência e tecnologia. Vocês vejam que aqui, por exemplo, que é a China, que está subindo, tá já está um valor aqui de... aqui é Estados Unidos. Né? Aqui já está um valor de 224 bilhões, ou seja, 11 vezes o Brasil. Então vocês vejam que todos os países aqui estão com um valor bem mais alto, pelo menos o dobro, ou 10 vezes. Os Estados Unidos, então, a desproporção é gigantesca. Né? Como é que a gente pode falar em competição internacional, inovação, etc., com um quadro desse? É claro que isso não muda do dia para a noite, mas o problema é que está caindo. A nossa preocupação é que vinha subindo um pouco isso aí, e agora nós estamos numa situação de decréscimo significativo de recursos. Como eu disse, aqui nos estados também está havendo esse decréscimo. Várias fundações de aparelho, várias secretarias de ciência e tecnologia foram extintas esse ano nos estados. Existiam e foram extintas, outras foram fundidas. E as FAPs, que algumas fundações de amparo à pesquisa, têm vinculação constitucional. O estado, como tem Minas Gerais, tem que botar, sei lá, 2% do recurso para a fundação de amparo à pesquisa. Vários estados, os governadores estão desvinculando isso. As assembleias estão tirando essa vinculação. Que é um processo de você dizer, não é tão importante assim, vai retirar o dinheiro da área da ciência e tecnologia. Pode passar, por favor?
Bem, isso nós entregamos uma carta aos parlamentares brasileiros recentemente, vamos fazer uma outra agora com os novos dados e com mais informações. Isso a gente entregou uma carta que foi subscrita por mais de 120 entidades científicas brasileiras, acadêmicas, setores empresariais, Academia Nacional de Medicina, Clube de Engenharia. Todos eles assinaram uma carta aos parlamentares dizendo esse quadro drástico, o que isso pode ter de implicação para o país. Alguns leram, outros não leram, alguns responderam, a grande maioria não, mas pelo menos a gente faz o nosso papel. Pode passar, por favor? Pode passar. Aqui a gente estava argumentando na carta, não interessa, mas um dos pontos centrais que eu mencionei para vocês, que o pessoal às vezes que entende, que só vê a questão do número da economia, a gente botou lá alguns números, né? Por exemplo, Embrapa, né? A questão da fixação do nitrogênio nas plantas por meio de bactérias, por exemplo, no caso da soja, né? Isso foi um processo bolado lá pela Jona Doberani, a equipe dela na década de 50, né? Na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na Embrapa, etc, etc, que a estimativa é que economiza 15 bilhões por ano, só em adubos nitrogenados, que inclusive iriam poluir o meio ambiente. Aí se você vai para o Petrobras, que eu mencionei, o pré-sal, 60 bilhões de reais ano que o país economiza, porque os geólogos, os engenheiros acharam que tinha. Fizeram pesquisa, mostraram, e a tecnologia do Brasil de águas profundas é uma das melhores do mundo. Então conseguiu recuperar, e você tem hoje o pré-sal, como eu disse, é metade da produção brasileira. A Embraer, né, que também veio do ITA, de instituições públicas, né, era o primeiro público, depois de empresa privada, mas que depende da tecnologia aeronáutica, né, dos engenheiros, dos pesquisadores, dos estudantes brasileiros, e hoje tem uma carteira de 20 bilhões de dólares de aeronave encomendada. Vocês vejam que só nesses 3 exemplos, vocês vejam a quantidade de bilhões de dólares por ano. E a gente estava falando ali de 2. Isso, 3 exemplos. É claro que são exemplos marcantes que a gente buscou. Mas se você pegar a saúde pública, inclusive difícil você computar uma epidemia de Zika, ou epidemias de outro tipo num país tropical como o nosso. Se você tivesse pesquisadores para poder fazer uma prevenção, o país poderia ter pago um preço altíssimo, né, em termos de vida e em termos também econômico, né, porque a implicação pode ser muito séria. E se a gente desmobiliza os laboratórios das universidades, da Fiocruz, né, que tem tradição disso, dos institutos de pesquisa ligados a isso, vocês imaginam daqui a 5, 6 anos com população crescente, com condições de saneamento do Brasil sempre precárias, né, se você não tem uns laboratórios de produção de vacina, né, fundamental para você prevenir isso. Pode passar, por favor. Bem, aí eu vou chegar aqui no orçamento 2018, que eu mencionei para vocês que está nesses valores. A gente tem uma restrição muito grave no Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que já teve da ordem de 5 bilhões de reais ano, que é aquele que vai alimentar a FINEP, muitos editais, programas transversais, a infraestrutura das universidades, construção de laboratório, grande parte das universidades brasileiras dependendo dos recursos da FINEP para poder construir seus laboratórios. Aí esse fundo, que é arrecadado dos setores empresariais para poder, pela lei, para poder ser usado em pesquisa e desenvolvimento, o governo vai lá e congela 80%. Quer dizer, esse dinheiro vai para quê? Pagar a dívida, serviço da dívida. Ou seja, a emenda constitucional 95 congela recursos para políticas sociais, para educação, para ciência e tecnologia. Alguém falou em congelamento de juros para pagar a dívida, coisa desse tipo? Zero. Pelo contrário, em geral aumenta. Então, vocês vejam, numa discussão há pouco tempo com um economista, dizia para mim, mas está vivendo em crise, vocês têm que entender que tem de cortar também da ciência e tecnologia. A gente não está dizendo que nem está cortando, já está cortando. A gente está querendo dizer que esse corte é dramático. Aí eu dizia, não, mas eu dizia para ele, olha a escala de valores. O Brasil desonerou esse ano 300 bilhões de reais de desoneração de empresas, as mais variadas, algumas que nem se justificam. No Rio de Janeiro, desoneraram motel de pagamento de imposto no governo do Estado. Então foi uma desoneração brutal, aí não tem dinheiro para a universidade estadual. E no Brasil, você vê, a gente está falando de 300 bilhões de reais de desoneração, e a gente está brigando por 2. Então essa é a escala. Então esse argumento que não tem dinheiro, não cola.
Porque a gente sabe que as escolhas políticas, e recentemente a gente viu em todos os grandes jornais da mídia, o uso do dinheiro para interesses políticos, não vou classificar aqui, mas eu vou chamar de menores, em relação ao investimento em ciência e tecnologia. E a escala que se fala no Congresso Nacional é de bilhões, muito maior que a escala que a gente está mencionando aqui. Pode passar, por favor? Aí vocês vejam, isso aí é o gráfico mais ou menos do CNPq. Aumentou ali um pouquinho, aquela seta vermelha foi a briga que agora o CNPq teve uma recuperação de 350 milhões nesse final de ano, então vai subir ali para em torno de 1 bilhão. Mas olha essa curva aí, acho que até os físicos, os matemáticos aí que gostam de analisar as curvas, né, aí, até analisar qual é a forma matemática dessa curva, porque ela se repete em várias instituições. Pode passar, por favor? Essa é a da CAPES. A CAPES projetada para 2018, isso aqui eram os valores até 2015, depois teve o decaimento. Aqui tinha Ciências Sem Fronteiras no meio, né, que é um projeto que foi interessante em vários aspectos, foi mal elaborado por outros, teve deficiências sérias e certamente poderia ter sido muito melhor, mas significa que o recurso caiu. Né? Ele saiu de 7 bilhões, que a CAPES tinha 7,5, para esse ano 3,8 por aí para o ano que vem. Então é uma queda muito abrupta. Pode passar, por favor? Isso aí é para a FINEP, aquele amarelinho ali é o que conta. Vocês vejam que os fundos, o FNDCT, está lá naquele amarelinho, caiu para 1,5 em 2016, para 2017 caiu para metade, e para 2018 também está da ordem de 650 milhões, quando já foi potencialmente 3,5, 4,2, etc. Então isso é um recurso que é fundamental para a ciência brasileira, que está sendo segurado com política de congelamento. Pode passar, por favor? A implicação disso. Aqui possivelmente tem grupos aqui que participam de INCTs, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, né, que são grupos importantes. Foi um projeto de 2008, bem significativo, que apoiou de início 120 institutos, e foram agora recentemente 252 aprovados com avaliação internacional, todos eles, né? Foram autorizados a ser financiados apenas 101, com corte inicial de 30% do CNPq, e a metade do recurso deles vem das fundações da Parapesquisa. Eu sou o vice-coordenador de um INCT, que no Rio de Janeiro, a sede é no Rio de Janeiro. Então a parte da FAPERJ é zero, metade é zero. O do CNPq é cortado em 30%. E quanto que nos pagaram até agora? 10%. Então você faz um projeto que envolve 126 pesquisadores, 13 instituições brasileiras, 9 países, e aí a gente aprova, a gente comemorou, abrimos até uma champanhe em casa, comemorando, ganhamos o INCT, né, que foi uma coisa importante. Aí agora a gente tem de avisar para os companheiros do mundo inteiro, é brincadeira, fomos aprovados, mas não tem dinheiro. Então os INCTs estão paralisados, quase todos eles. Tá. Bem, eu vou caminhar rapidamente para o final, porque eu já estou me estendendo muito, e eu também não quero discutir o que a gente faz. Também não só esse quadro está dramático, é importante a gente ter esses números, né, para a gente saber o que está acontecendo, até para argumentar, mas é importante a gente pensar também que estratégias a gente usa para sair desse quadro. Pode passar, por favor? Bem, aí, depois, se vocês tiverem interesse, eu posso deixar contigo aqui os números. A gente fez uma análise completa do orçamento para 2018, comparado com 2017. Então, o que nós levamos ontem e anteontem lá para a Comissão Mista de Orçamento? Olha aqui, a gente não está nem pedindo 2014, nem 2010, 2013. A gente está pedindo para que o orçamento de 2018 seja em ciência e tecnologia o mesmo que vocês aprovaram um ano atrás. Para voltar para o que é a metade dos anos anteriores. Né? Então a gente já está sendo, a reivindicação pode ser tornada modesta. Mas vocês vejam, olha as reduções que estão ali, né? do Ministério, o orçamento, o movimento é 25%, o CNPq que a redução é menor, mas vejam que o CNPq, o edital universal do CNPq, que é fundamental, de 2016, 75% não foi pago. O CNPq pagou a parte dele, mas a FINEP não pagou. Então, se você não paga, não tem o dinheiro da FINEP, o edital universal do CNPq também é profundamente afetado. Então, não teve edital universal em 2017, e no quadro que está aí não vai ter em 2018. Então, o jovem pesquisador, aqueles 20 mil doutores que estão sendo formados por ano, onde é que ele vai arrumar recursos para fazer alguma coisa? O edital universal é o edital mais amplo que atende a essa demanda.
Então, se ele não existir, isso significa um desestímulo imenso para os jovens pesquisadores. Então, não é surpresa se nos próximos anos os nossos estudantes, ou uma parcela significativa deles, destacados agora. Porque é um caminho difícil de você segurar. Pode passar, por favor? Bem, aí eu fiz tudo isso, os institutos do Ministério estão afetados também profundamente. Instituto de Pesquisas Espaciais, vocês vejam, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, uma área importante para o país. A redução, 39% de um ano para outro. Pode passar, por favor? Pode ir. Aqui eu chamei a atenção, 2 pontos que nós levantamos lá junto à Comissão Mista de Orçamento. É o seguinte, tem na rubrica, lá no orçamento tem uma reserva de contingência financeira, 2,3 bilhões. Isso é uma reserva anterior. Já coloca no orçamento que 2,3 bilhões do FNDCT já está congelado a priori. Depois que ele foi aprovado, o governo pode congelar de novo. Pode ter um chamado contingenciamento. Então, um dos argumentos que a gente está usando é, senhor deputado, por favor, não faz sentido você contingenciar antes de aprovar o orçamento, dentro do orçamento. Então, tira aquele valor ali e distribui para as áreas de ciência e tecnologia, você vai resolver boa parte daquilo que a gente está solicitando. Mas isso continua lá. O deputado Cacalhão, que eu falei com ele, falou, eu vou consultar o Ministério do Planejamento. Aí, quando falou isso, eu já fiquei desanimado. Porque, veja bem, os deputados têm o direito de fazer isso em nome de nós que os elegemos para distribuir o recurso público. Eles podem mudar. O governo manda a proposta do governo. O Congresso Nacional analisa, ele pode tirar daqui, botar por lá. Em geral, ele não pode aumentar, porque o jogo do Brasil é assim, já vem um teto marcado. Mas ele pode mudar ali dentro. Então, isso aqui ele pode chegar lá e colocar para o CNPq, para a FINEP, para a CAPES, o que seja. Mas se vai fazer ou não, não sabemos. Pode passar, por favor? Bem, aqui só para mencionar para vocês devem ter visto na mídia, houve uma repercussão internacional, uma carta de 23 prêmios Nobel. Pode passar. Aí, 2 deles aí da física, pode passar. Aí foram os diretores de museus, 12 maiores museus de história natural do mundo, fizeram uma carta, porque estão preocupados com as coleções científicas brasileiras da Amazônia, né, que vão apodrecer se não tiver preservação. Pode passar, por favor? Aí saiu na Nature, na Science, nas revistas mais importantes, o quadro da ciência brasileira. Então, o que eu disse lá no Congresso, dias atrás, na audiência pública, foi o seguinte: isso aqui nos traz orgulho para o Brasil. A ciência brasileira está sendo pesquisador do mundo inteiro, inclusive de altíssimo calibre, né? 23 prêmios Nobel de Física, de Química, de Medicina, de Fisiologia, dizem que a ciência brasileira é de qualidade e que tem que ser preservada. E aí manda uma carta ao presidente da República e não responde. Então a gente fica envergonhado. Né? Um deles mandou uma mensagem recentemente para nós, mas não tive nem resposta. O que está acontecendo? Entendeu? Então nos envergonha, né? E vê mais sensibilidade nos cientistas estrangeiros do que nos dirigentes do país em relação à ciência brasileira. Pode passar, por favor? Bem, aí essa é a carta mais recente da semana passada, não sei se vocês chegaram a ver, que foi assinada por 33 mulheres da ciência laureadas no Prêmio L'Oréal, premiadas pelo Prêmio L'Oréal, que assinaram uma carta também, mandada para o presidente, sobre o quadro da preocupação com o quadro da ciência brasileira. Pode passar? Aqui foi a carta do IUPAP, da União Internacional de Física Pura e Aplicada, recentemente, também teve um encontro aqui no Brasil. Vocês veem que o Brasil recebeu o IUPAP aqui, a Conferência de Química, né? Mundial de Química, que foi aqui. O Brasil está recebendo congressos internacionais de altíssimo, de matemática, vai ser o ano que vem, a primeira vez que vem para o Hemisfério Sul, Congresso Mundial de Matemática, que é um congresso há mais de 100 anos, né? Inaugurado lá pelo Poincaré, por grandes matemáticos. Ele vem para o Brasil em reflexo do crescimento da matemática e da ciência brasileira. Agora, a gente está vivendo um momento que daqui a alguns anos essa coisa se desmonta. Por isso a preocupação que a gente está querendo trazer para todos vocês. Pode passar, por favor? Bem, pode ir, eu não vou... Esse aqui é só para mencionar, a gente faz uma pesquisa de percepção pública da ciência, fizemos 3 durante 5 anos, 2005, 2010, 2015, em todas elas a gente faz a pergunta para a população. Isso é uma enquete com a população brasileira toda. Se deveria aumentar os investimentos para ciência e tecnologia, mesmo sabendo que isso significa
Outras áreas não têm esse recurso. Vocês vejam que 80% dos brasileiros em torno disso respondem positivamente. Nós levamos isso para os parlamentares, na nossa carta. Vocês representam uma população que diz que tem que aumentar o recurso para a ciência e tecnologia. Vocês estão diminuindo. Tem um descompasso na representação política no país. Porque não está de acordo. Né? Mas esse argumento não cola muito. Bem, pode passar, por favor. Bem, nós fizemos algumas ações, pode ir, isso aí pode passar, isso aí foi no Congresso Nacional, junto com os presidentes, anterior, por favor. No Congresso Nacional, fizemos lá com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, lá, presidente da Câmara, recebendo a nossa reivindicação, as 80 mil assinaturas, declarou sensibilidade para a questão, disse que esse ano poderia resolver o problema, mas até agora a coisa continua, os números lá estão frios. Pode continuar, por favor. Isso aqui a gente fez um negócio chamado tesourômetro, a gente botou em algumas capitais, tem Brasília, Salvador, Rio e... Brasília, Salvador, Rio, agora em Fortaleza também, um tesourômetro, indicando quanto de recurso a ciência e tecnologia tem perdido nos últimos anos. Então aqui lá é o valor cumulativo, para dar uma ideia. Esse aqui foi em Salvador, esse último aí à direita. Pode passar, por favor. A gente fez algumas atividades chamadas Marcha pela Ciência, fizemos em São Paulo, no Rio, em algumas capitais, com pesquisadores, mas a gente não está conseguindo mobilizar a nossa comunidade. Vocês precisam dizer o que está acontecendo, nos ajudar. A gente não está sabendo. A gente marca, o quadro é esse. Vamos fazer alguma manifestação. Claro, as pessoas às vezes não acreditam que você fazer uma manifestação numa praça resolva. Claro que o impacto disso não é tão grande, mas é importante. Ou a gente se manifesta, ou vão achar que está tudo beleza. Então eu acho que a gente tem que ter manifestação mais intensa nesse aspecto. Pode passar. Aí, essa foi uma manifestação muito bonita semana passada no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal. Foi a premiação dos alunos e estudantes, meninos e meninas, que ganharam a medalha de ouro da Olimpíada de Matemática na escola pública, que tem 18 milhões de estudantes que fazem. Os 500 que ganharam são os 500 que se destacaram entre os 8 milhões. Vocês vejam a façanha. Né? Então essa molecada, todos eles levantaram cartaz "Queremos o BNEP 2018", na hora que o representante do Ministério ia falar. Porque, obviamente, essa Olimpíada tem a metade do dinheiro para o ano que vem. Então o diretor do INPA, que coordena a Olimpíada, o Marcelo, está dizendo: o que eu faço? Se eu tenho a metade do dinheiro, eu só faço com 9 milhões de alunos? E os outros? E como é que eu faço isso? Quer dizer, uma Olimpíada que atinge 99,6% dos municípios brasileiros, você vai cortar a metade? Quer dizer, isso é recurso, o custo da Olimpíada por aluno é R$1, 1,8 real, R$2. Tá? Esse é o valor. E estão cortando. Vocês imaginam o impacto dessa molecada, os 500 meninos do Brasil que mais se destacaram no Brasil inteiro na escola pública em matemática. Aí você pode não ter essa coisa no ano que vem. Bem, eu vou concluir. Eu só queria mencionar agora um último ponto, é que a gente vai ter uma reunião anual da SPC lá em Maceió, que eu já mencionei para vocês, e lá nós tradicionalmente fazemos debate com os candidatos à presidência da República. A gente chama os 3 primeiros, algumas vezes vão, algumas vezes não vão, mas a gente esse ano vai mudar a coisa um pouco, porque normalmente a gente vai lá, os candidatos falam o que vão fazer, a gente bate palma ou vai, como é característico na reunião da SPC, mas a gente quer fazer diferente, a gente quer levar a proposição muito mais objetiva. Então a gente está preparando com outras entidades científicas, a gente fazer um grande movimento no ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, para a gente discutir política pública para a ciência e tecnologia, e é fundamental que vocês façam aqui, na universidade de vocês, com as instituições aqui de Uberlândia, a gente começar a construir de baixo para cima uma proposta. Se a gente chegar, né, e estiver de acordo que alguns pontos são centrais para a política de ciência e tecnologia no Brasil, e levar isso para todos os candidatos do executivo, do nível estadual e do nível nacional, e para os parlamentares, que a gente normalmente desdenha o poder legislativo, e a gente sabe o poder que ele tem. Então, se a gente tiver, por exemplo, emenda constitucional 95, que eu mencionei, essa é uma questão chave, que nós vamos anunciar e divulgar e dizer: olha, os tais candidatos eles se comprometeram com a revogação dessa emenda que ele exila do país. Esse é um ponto. Outros pontos da área de política científica, nós podemos acordar alguns pontos centrais e inverter a história. Deixar de esperar um salvador da pátria, ou um partido clarividente,
que vai resolver o problema das políticas públicas do país. A gente fazer uma construção de política na área de educação, de ciência e tecnologia, e é claro que esse é um processo, não é trivial, a gente vai fazer mais ou menos, porque às vezes a gente não consegue fazer isso em pouco tempo, o país é muito diverso, mas se a gente fizer essa organização, a ideia é a gente fazer também audiências públicas em todas as assembleias legislativas para discutir antes da eleição pontos importantes que a gente quer que os candidatos se manifestem ou se apresentem sobre eles. Eu acho que se a gente fizer um movimento mais geral, a gente pode ter uma possibilidade de alterar esse quadro. Pode passar, por favor? Bem, eu só queria lembrar esse poema do João Cabral, eu acho que diz tudo. A gente, poucos de nós, o problema é muito grande que a ciência brasileira vive hoje. Mas nós temos 200 mil pesquisadores, doutores no país. Nós temos 2,5 milhões de estudantes de universidades públicas e institutos federais. Nós temos uma massa de professores muito grande. Se essa comunidade, uma parcela dela se mobilizar, já é um setor significativo com impacto na opinião pública. Então nós temos que fazer um esforço, as nossas entidades científicas, a gente tem que pressionar, pressionar as sociedades de física, o Marcos Pimenta já está atingindo, da química tem o Aldo Zarbin, que é o presidente que está muito ativo, então a gente tem que fazer com as nossas entidades todas e as nossas universidades, a gente se mobilize, porque a gente pode mudar essa situação, e ela tem que mudar. Eu acho que é um compromisso que a gente tem com as gerações novas que vêm.